Está no ar mais uma edição especial do Construção em Alta, direto da FIMA Brasil, a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis. Hoje, o nosso podcast ganha ainda mais força aqui, em meio a tanta inovação, networking e bate-papo com empresas que são referência no setor. Então aproveita e siga o podcast no @podcast Construção em Alta, no Instagram e no YouTube. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Eviva Móveis de Alto Padrão, Painel Imobiliário, Memor Design do Vale, Master Logista Sistema de Gestão para Lojas do setor da construção e decoração. Nosso convidado de agora, então, Guilherme, gerente nacional da Realplast, do grupo Realplast. Guilherme, conta um pouquinho pra gente quem é o Guilherme e quem é a Realplast. Então, Boa muito tarde. boa tarde. Boa tarde, Muito bem-vindo. prazer em falar com vocês. Muito obrigado. É uma satisfação imensa, em nome do Grupo Realplast, poder participar desse podcast, né? Então, o Grupo Realplast, a gente é dividido em duas empresas. A gente tem a Realplast e a Realflex. A Realplast é uma empresa que se situa no mercado especialista na fabricação de componentes plásticos, né? Então, seja para mobiliário gastronômico, corporativo e escolar. Então, a gente entrega a solução completa para o nosso cliente quando o assunto é componente plástico, certo? Ao longo da trajetória do Grupo Realplast, que já está completando 23 anos, a gente entendeu uma necessidade no mercado de ampliar a nossa linha de produtos. Então, em 2022, a gente lançou no mercado a Realflex, que é a nossa empresa especializada na fabricação de bases giratórias, principalmente para o segmento de escritório, para o segmento corporativo, certo? O que é um componente do móvel? Perfeito. Hoje, como que se baseia o nosso mercado e as parcerias que a gente busca? A gente trabalha somente com componente plástico, certo? Quando a gente fala de uma cadeira, assento, encosto, as ponteiras e sapatas da cadeira. Mesa, a gente fala do tampo, do subtampo, aí temos uma linha de porta-livros, né? E aí onde é que entra o grande ponto do negócio? O nosso cliente, ou ele fabrica a estrutura metálica da cadeira ou da mesa, ou ele possui um parceiro que fabrica para ele, e aí ele recebe esses dois componentes, o componente plástico nosso, da Realplast, a estrutura desse parceiro monta e entrega para o consumidor final. E aí, por exemplo, assento e encosto vai usar, por exemplo, a tua estrutura, e aí vai fazer o estofado. Exatamente. Mas tem com e tem sem. Isso mesmo. Tem mais de uma linha. Na parte da Realplast é o componente plástico da cadeira da mesa. Na parte da Realflex é a base giratória. É tudo que vem abaixo do assento. Acima do assento é o cliente que vai fazer a parte estofada, né? Colocação da espuma, colocação do corino, né? Para atender o consumidor final dele, certo? A gente atende diretamente empresas. O nosso foco não é o consumidor final, não é o produto final, e somente o componente. Hoje, Guilherme, essa prospecção de negócios é um B2B, né? Que vocês têm na busca de empresas. Ele acontece com que canais de venda? Vocês têm representantes? Vocês têm escritórios de distribuição próprio? Como é que funciona? E onde é que está estruturada a empresa em si? Perfeito. Hoje a nossa matriz fica localizada em Caxias do Sul, né? O grupo Realplast, composto pela Realplast e Realflex. Os nossos canais de venda, hoje a gente tem a nossa equipe interna, que dá todo esse suporte para os nossos clientes. Temos também a nossa equipe de representantes, cada um focado em sua região específica. E temos também o nosso canal de distribuição, né, que vai atender aqueles clientes que dentro da região eles precisam de um volume um pouco menor de produtos. Então a gente concentra um volume maior com esse distribuidor, e esse distribuidor, pelo conhecimento que ele tem na região, ele vai fazer a capilarização do produto. Vocês têm algum tipo de treinamento ou como vocês ensinam o teu cliente a usar o produto de vocês da forma correta? Perfeito. Hoje, basicamente, o nosso cliente ele está muito habituado com essa situação. Porque grande parte dos estruturistas, que é o que a gente chama no mercado, a especialidade dele é fabricar a estrutura. Aonde que entra a facilitação da Realplast? É justamente poder disponibilizar no componente plástico uma facilidade lá para o nosso cliente na hora da montagem, ele ter produtividade, ele ter um tempo melhor para poder entregar o cliente para o cliente dele. Porque hoje, esses nossos clientes, eles atendem os mais diversos segmentos de mercado. Atendem o setor privado,
né? O setor público também. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, que a gente acaba carregando de se comprometer nas entregas de prazo, comprometimento com qualidade, né? Então, é muito nessa linha que a gente busca hoje expandir as nossas parcerias. O que vocês entregam, vocês consideram um dos grandes diferenciais da operação de vocês? Perfeito. O grande ponto hoje da nossa empresa, a gente sempre costuma falar para o cliente, né, em olhar para uma cadeira e para uma mesa do Grupo Realplast ou para uma base giratória e não enxergar um simples pedaço de polímero. Porque hoje, dentro da nossa empresa, dentro do grupo, a gente tem toda a possibilidade de desenvolvimento de produto também. Então, a gente tem uma equipe de engenharia, temos equipe de matrizaria internamente na empresa, setor de usinagem. Então, isso nos dá muita possibilidade de criação e também velocidade na parte da entrega do projeto, né? Dispomos também de uma frota logística própria, com interesse muito em otimizar o prazo de entrega, entregar um produto com uma maior qualidade, né, sem risco de extravio. Temos também um braço especializado em certificação. Então, toda a parte de laudo técnico, seja de ergonomia, de resistência de produto, a gente tem um braço dentro da empresa para auxiliar o cliente. Então, dentro desses 23 anos, a gente buscou montar a solução completa para o nosso cliente. Seja ele atuando no setor gastronômico, no setor corporativo, no setor escolar, participando de licitações ou até mesmo vendendo, né, para empresas do setor privado. Hoje, o produto de vocês ele é entregue, em alguns casos, com cor ou sem cor. Exato. Ele já vai pigmentado, ele tem toda essa pegada. Um dos grandes diferenciais da nossa empresa, quando a gente fala do setor de injeção, a nossa capacidade de criatividade, ela é o que nos limita. Então, a gente é muito livre para poder criar. Por quê? Quando a gente fala em produto, com toda essa estrutura interna que a gente tem, acaba sendo, entre aspas, muito simples de se desenvolver, de se fazer uma parceria nesse sentido. Quando a gente fala em cor, hoje, no Grupo Realplast, a gente tem mais de 140 cores já desenvolvidas. Então, a possibilidade também nessa questão do desenvolvimento de uma cor personalizada para determinado cliente, a gente também consegue sentar e pensar o que fazer para atender esse cliente. Temos também possibilidade de personalização do nosso produto. Claro, isso tudo mediante o entendimento do que o cliente precisa, questão da quantificação, para qual região que ele vai atender, tudo isso vai impactar em cima do projeto. Mas a gente se coloca à disposição para poder entender e atuar dessa forma. Consegue executar, por exemplo, um cliente quer fazer o design dele de uma cadeira, de um componente. Tu consegue fazer isso? Sim. E aí tem quantidade mínima? Exato. Hoje a gente consegue, né? A gente consegue trabalhar dessa forma. Temos exemplos de clientes, por exemplo, que eles trabalham muito, eles vendem, eles entregam o mobiliário completo de cozinhas industriais. Na parte do desenvolvimento da cadeira, eles trouxeram algumas demandas para nós nessa parte de desenvolvimento, onde os arquitetos dessas empresas demandavam um certo produto. Então, a gente desenvolveu em conjunto um produto específico para esse segmento, para esses clientes que esse nosso cliente atendia, e também desenvolvemos cores específicas que esse time de arquitetos nos solicitou, entendeu? Então, é totalmente personalizável e maleável essa questão da gente poder conversar. E ao contrário agora, vocês têm as matrizes, vamos lá, de um assento de uma cadeira de plástico, PVC, né? Do produto que vocês entregam hoje. Ela já tem algumas furações e tudo mais, certo? É a forma que ela vai ser presa na base. Se tem alguém que vai fazer a montagem desse produto e vai buscar um fornecedor ou vai querer desenvolver um fornecedor para fazer a estrutura da peça, vocês orientam as medidas já para deixar com que já fique ajustado para o produto de vocês? Ou como é que vocês fazem esse casamento? Porque nós estamos falando de um triângulo de negócios ali, exatamente, né? Exatamente. E para a gente conectar essas três pontas, aonde que entra um ponto? Para a gente poder desenvolver o componente plástico, a gente tem que imaginar a cadeira pronta, a cadeira inteira. Sim. Dentro do imaginar a cadeira inteira, a gente já desenvolve o padrão de furação, que a gente chama, do componente. Então, esse desenho técnico da estrutura, caso o cliente ele tenha interesse em desenvolver essa estrutura internamente, a gente tem a possibilidade de compartilhar com o cliente essa questão desse desenho técnico. Que é esse desenho técnico que vai nortear aonde eu vou fazer a furação da estrutura para chegar ao componente
e ele poder caber da melhor forma possível ali. Até Entendeu? por questão de ergonomia, tudo isso, né? Com Tipo, certeza. meio que tu diz, esse componente tem que ser esse tipo de pé para sustentar o Exato. componente. Hoje a gente tem uma resolução normativa que é a 14.006 e ela está muito ancorada na questão da ergonomia. Então, todos os nossos produtos, eles têm essa questão da ergonomia. Ou seja, para quando a pessoa ela se sentar na cadeira, ela ficar ergonomicamente com uma postura correta. Então, esse que é o grande ponto. A gente segue todas essas diretrizes para entregar um produto que traga essa notoriedade. Thiago, te apresenta um pouquinho e fala um pouquinho da tua empresa. Boa tarde, Boa Giovana. Boa tarde, William. Boa tarde, meu amigo Guilherme. Primeiro, prazer estar aqui com vocês nesse podcast, nessa feira maravilhosa. Nossa indústria chama Minarte, é a indústria de móveis escolar, e nós usamos componentes da Real Plast, né? Então, nós somos clientes da Real Plast e, através da Real Plast, nós conseguimos nacionalizar a nossa empresa devido a produtos que em Colab nós desenvolvemos. Então, é uma abertura que a empresa Real Plast dá para os seus clientes. Além da linha de produtos que ela tem normal no portfólio, ela também desenvolve produtos em cima do DNA do seu cliente. No caso, desenvolvemos através de ideias que nós tínhamos, de conceitos de mercado, e participamos até recentemente da Feira Bet Brasil, em São Paulo, onde nós fizemos a apresentação desses produtos desenvolvidos em Colab. E foi um sucesso muito grande, o produto foi muito bem aceito, muito validado, a ponto de a gente estar vindo abrir uma filial da nossa indústria aqui em Caxias para atender o mercado do Sul. Tudo muito pautado em cima dessa parceria com a Real Plast. Então, assim, a feira firma é uma feira que a gente sempre participa, né? A gente sempre busca inovações, novas tecnologias aqui. E estar aqui hoje com a presença da Real Plast como expositora é muito legal, é muito bacana ver esse passo que a Real Plast também está dando nesse sentido, né? E nós somos suspeitos em falar sobre a Real Plast devido a todo o histórico de parceria que nós temos ao longo do tempo. Hoje tua operação, ela trabalha na questão de desenvolvimento de peça ou montagem? Conta um pouquinho da tua empresa. Nós fabricamos o produto final. Ele é a integração entre estrutura metálica e componentes de polipropileno, né, ou ABS. Então a gente desenvolve, através da expertise da Real Plast, pegadas como ergonomia, como a padronização da logo do cliente nosso adquirente e alto relevo no produto. Então essa identidade visual do produto também dando condição do nosso cliente, no caso, o meu cliente final, personalizar a sua logo no produto. Então, é muito em cima disso, né? Estrutura metálica e plástico, que hoje é o que vem revolucionando as salas de aulas em todo o Brasil, né? Hoje o teu cliente é exclusivamente escolas. Escolas, universidades, cursinhos, sala de aula, né? Vamos dar uma abrangência maior. O que passar por uma sala de aula é o objetivo nosso, né? Tanto que nosso logo é ajudar a criar ambientes mais lúdicos, ergonômicos e criativos. Então, é melhorar o ambiente de aprendizagem através de produtos que deem essa condição ergonômica, lúdica e que facilite o aprendizado. E qual é o teu mix de produtos hoje? Hoje nós temos cadeiras, carteiras, que é a cadeira com a prancheta lateral, nós temos conjunto aluno, mesa e cadeira, nós temos conjuntos coletivos para refeitório, conjuntos coletivos para o ensino infantil, que são até geometrias que nós lançamos agora, esse produto nosso em Colab, são tampos com geometrias trapezoidais que promovem uma dinâmica diferente nas salas de aula, que foge daquele convencional da fila indiana, um atrás do outro. Então você tem como ter uma interatividade maior na sala de aula através da geometria que nós trouxemos para esses tampos e da composição que eles fazem interligados entre si. Hoje, essas collabs que vocês falam, como é que vocês fazem a comunicação juntamente com a empresa, né? Até eu fiz essa pergunta há pouco para o Guilherme, vamos ver se a resposta está combinada. Porque o que acontece? Quando conecta duas empresas, automaticamente, exemplo, a furação vai ter que bater, o tamanho vai ter que bater, todas as especificações elas vão ter que bater. Como é isso na questão do lado do teu fornecedor, do teu parceiro, e hoje você faz a produção da parte que vai encaixar na peça
ou você faz num terceiro e conecta as duas partes? Eu faço a estrutura e Certo. essa parceria só é possível com o início de uma sinergia de conceito e de pensamentos muito forte, porque são casados um com o outro. Eu tenho que desenvolver a estrutura para o plástico e eu tenho que desenvolver o plástico para a estrutura. Então essa sinergia tem que haver do conceito, né? Então o que que é o conceito? O que que nós podemos levar de inovador para a sala de aula? O que que vai ter uma ergonomia mais confortável, mais favorável? O que que a gente pode também, esse aspecto da personalização para redes franqueadas, escolas municipais, escolas estaduais. Então, essa sinergia de conceito é a premissa inicial. A partir dela, desencadeia várias reuniões técnicas, onde começa a ser formatado o produto. Olha, eu quero 3 furos, 4 furos, eu quero que faça uma curva nesse ângulo, eu quero que tenha um apoio da lombar dessa forma. Então, assim, a gente vai trocando conhecimento e validando através de testes com produtos até chegar ao produto final, que após o produto final ser concebido, nós mandamos para os laboratórios técnicos do Senai, do Setembro e vários outros, para ter a certificação final do produto também. Hoje, qual está sendo o tempo de desenvolvimento de um produto novo, desde a sua primeira reunião, né, ou da ideia, até passar por todas essas validações e entrar no mercado? Olha, eu calculo, a gente não fez ainda esse levantamento de tempo ainda, mas é em média 2, 3 meses do começo, aí vem a parte de impressão 3D do produto, que é a primeira validação do produto, aí validamos aquela impressão ali, vai para a confecção do molde, que é uma parte um pouco mais demorada e que é onde tem o maior investimento, né? O molde da injeção é um bloco de ferro esculpido por dentro. Então, após isso, que nós temos um produto validado para levar para o mercado. Então, Guilherme e ambos, né? Onde vocês buscam inspiração para a inovação? Perfeito. Um grande ponto, até muito ancorado pelo Thiago. Thiago, um prazer imenso estar aqui ao seu lado, né? A gente conversando aqui é muito enriquecedor sempre, né? Um ponto que o Thiago comentou nessa feira da BIT Brasil que teve em São Paulo no início do ano, a gente identificou uma demanda muito importante para mobiliário inclusivo dentro das salas de aula. E muito nessa ideia a gente começou a pensar em desenvolvimento de produto, né? Hoje aqui na FIMA a gente vem trazendo uma novidade que é uma mesa com regulagem de altura. E essa regulagem de altura, ela está ancorada, né, na resolução 14.006, que é aquela questão da ergonomia que eu comentei para vocês, onde, por exemplo, eu meço 1,83 m, certo? Dentro dessa normativa eu tenho os tamanhos, que eles vão tramitar de mínimo e máximo, é aonde eu vou me enquadrar. O meu tamanho ele é o 0,7 dentro da norma. Eu vou ter um cartão onde eu vou aproximar nessa mesa com regulagem de altura, ela vai ficar ergonomicamente de acordo, né, com a altura que eu preciso para estar sentado corretamente na Eu sou mais mesa. baixa, vou lá com o meu cartão lá baixo. Você vai ter uma numeração, por exemplo, um 0,5, ele já está dando o spoiler de primeira mão de um produto que nós estamos trazendo para a feira e que vamos lançar para o mercado agora. Mas em cima do que você perguntou sobre inovação é uma coisa bem ampla, né? Então a gente busca desde referências do mercado, como aquele citou da inclusão, nós tínhamos o ancorado em resina plástica, em polipropileno, ABS. Então nós tínhamos uma sala de aula bem colorida, bem lúdica para todos os alunos, porém o cadeirante ele ainda tinha a mesa com tampo de MDF, porque não tinha nenhuma empresa desenvolvido um tampo injetado para o cadeirante também. Nós somos o primeiro no Brasil a, em conjunto, em collab, desenvolver essa solução injetada. Parece ser uma coisa simples, mas foi o que mais foi validado na feira na questão da inclusão. Então, quer dizer, a inclusão ela passa também por isso, né? Ele já existia a mesa de cadeirante, mas ela era diferente das demais, né? E isso também desencadeou um produto novo que está sendo desenvolvido conosco em conjunto, que é para autistas, né? Autistas precisam da movimentação dos pés para eles conseguirem ter um segundo foco, vamos dizer assim, né?
e está sendo já desenvolvida em parceria até com a Secretaria Municipal de Educação de Caxias, com o pessoal da APAE, né? Da CEMAP. Da CEMAP, desculpa, e isso, né? Buscando uma solução inclusiva. Essa tecnologia que ele falou que já é um plus dessa mesa cadeirante, que já é a regulagem de altura, né? Então, se você tem um cadeirante de baixa estatura, ele vai ter uma cadeira de rodas menor. Obviamente, você vai precisar de ter uma mesa menor. Mesa cadeirante, você não tem tantos públicos na escola, por dizer assim. Então, uma mesa com várias regulagens, ela é melhor aproveitada. Se você pegar uma criança que começa num estágio, você acompanha o desenvolvimento dessa criança ao longo do tempo que ela está na escola com uma única mesa. Então, essa variação de altura através desse sistema automatizado, que é com cartão, que respeitando as alturas impostas pelo FNDE de ergonomia, facilita muito e dá uma vida útil maior para o produto. É uma tecnologia que nós também vamos aproveitar nas bancadas de laboratório, né, que você tem quem fica em pé, bancada de 1,10 m, 1,20 m. Então, diferenças pequenas, mas que na aplicação, no uso, fazem muita diferença. E essa tecnologia automatizada vai facilitar essa regulagem. Então, você vai ter um produto mais versátil. Isso tudo são inovações que a gente busca atender dores do mercado e busca conceitos participando de feira. A gente vai à feira, por exemplo, Salone del Mobile em Milão, a gente sempre está lá presente, vendo o que são os lançamentos, o que são as tendências de design a nível mundial. E a gente traz, junto com a equipe de design que a Realplast tem, e com as dores que a gente colhe no mercado, que a diretora tem, que a escola tem, para conceber produtos que resolvam essas dores. O mercado de ensino, escolas, enfim, era um mercado muito tradicional, né? Como é que está sendo a aceitação desses movimentos novos, né, de novidade, tanto na questão ergonômica quanto na questão de formato de peças e tudo mais? Porque me parece um mercado muito tradicional e talvez seja um pouco fechado ainda a essas inovações. Esse mercado tradicional e fechado que você cita é o que brilha os nossos olhos. É o que é o disruptivo, né? A ideia nossa é essa, levar um conceito diferente para a sala de aula. Então você tinha um produto muito ancorado no ferro e na madeira, no MDF, né? Você vê, As mesas ou aquele verdinho ou um begezinho. imagina a tragédia que foi recente, as enchentes e tudo, muitas escolas perderam o mobiliário todo, porque o MDF molhou, inchou, estufou e ele não é feito para isso, entendeu? Então assim, não é que a gente conta com esse tipo de tragédia, mas é um produto que dá, através da sua composição polímera, essa condição de poder molhar, de ser lavável, de não desbotar. Então ele, além de ter o lúdico das cores para a sala de aula, ele tem essa questão da qualidade da vida longa do produto bem diferenciada do que é o tradicional que você citou. Então, quando você cita isso, para nós ainda é um mercado gigantesco que nós estamos tentando alcançar, que são essas escolas que ainda têm esse mobiliário tradicional, que ainda tem esse mobiliário com esse conceito diferente do conceito nosso agora. Então a gente enxerga um espaço muito grande de mercado para a aplicação desse produto, justamente por entender que ainda existe uma realidade no Brasil inteiro, a gente roda o Brasil inteiro, muitos lugares ainda estão com esses produtos tradicionais ainda. Então assim, a velocidade com que as coisas vêm evoluindo e a preocupação com as instituições de ensino em melhorar o ambiente de aprendizagem é o espaço que a gente identifica perfeito para a gente trazer essas soluções com essas inovações, tanto de componente, quanto de geometria, quanto de cor, quanto de lúdico, de todas essas pegadas de inovação, de design. Então a gente é muito otimista com esse mercado tradicional. Legal. A gente escuta o mercado tradicional e vê assim, sorrindo com bons olhos, porque estamos aí para isso, para apresentar novas soluções, para sermos disruptivos e auxiliar a melhoria do aprendizado na sala de aula. Você criando um ambiente mais ergonômico, lúdico e criativo, você atinge diretamente esse objetivo, que é a melhoria do aprendizado, né? Hoje, tanto você, Thiago, quanto o Guilherme, vocês atendem o Brasil todo? Sim, atendemos. O Brasil todo. A nossa indústria ela é sediada no Tocantins, no centro geodésico do país, e estamos abrindo agora filiais em Caxias, né, para atender o Sul, em Belo Horizonte para atender o Sudeste e no Nordeste para atender o Nordeste. Pela planta Fabril de Tocantins, vamos continuar atendendo o Centro-Oeste e o Norte.
E como é a venda dos teus produtos é feito via licitação, via representante? Licitação, representante, a estrutura comercial é toda em cima disso, né? Escolas privadas, o representante comercial que faz esse trabalho e também licitação, a gente mostra o conceito e a ideia para as prefeituras e tenta trabalhar que elas absorvam isso e que levem essas melhorias para as suas salas de aula. Então, é esses dois nichos, tanto o privado quanto licitação, o público. E qual a importância para vocês estarem na FIMA? Olha, a FIMA, eu participo acho que desde 2006, se eu não me engano. Então, assim, como nós estamos no Tocantins e a gente sempre é um estado longe do polo moveleiro e do mercado como um todo, a gente sempre buscou participar da FIMA para isso, para conhecer as tendências, as novidades de mercado. E a Real Plast, o Guilherme vai falar melhor, mas eu fui um dos grandes incentivadores para o posicionamento da Real Plast em exposição na FIMA. Eu sempre participei como visitante, né? E o nosso principal fornecedor não poderia ficar de fora como expositor. E parabenizo, Guilherme, a você, a Márcia, o seu Reni, a família, o grupo Real Plast e Real Flex, por estarem presentes numa feira tão tradicional e tão importante como a FIMA Brasil. Como a gente sempre diz, o Grupo Real Plast tem 23 anos de história. É a primeira vez que a gente está expondo em uma feira. Então, é um marco muito importante para a empresa, para a família, para todos os colaboradores. A gente fez aqui uma organização de todos os colaboradores estarem aqui na feira presentes. Então, a gente, é importante porque o trabalho ele é feito em equipe, é feito em conjunto, né? Não existe nada hoje que a gente faça sozinho. E a gente tem muito a visão de que a Real Plast era uma empresa antes da feira e a gente vai ter uma nova era após a feira também. Então é esse o nosso ponto de vista, que a gente sempre siga fortificando as parcerias, estreitando relacionamentos e a gente está aqui à disposição. Maravilha. Chegamos ao final de mais um Construção em Alta, direto da FIMA Brasil. Obrigada pela sua audiência. E quem quiser conhecer mais, Thiago, Guilherme, quais os redes de contato das empresas? Perfeito. É Real Plast e Real Flex Componentes, né? Sigam nós lá no Instagram. Posso deixar o meu contato aqui com vocês. Estamos disponíveis aqui na FIMA também para vocês irem tomar um café com a gente, encontrar as novidades. Então, a gente vai conversando. Maravilha. Obrigado pelo momento de fala, parabéns pelo podcast, é uma inovação para a feira também. A importância da feira para o segmento é muito grande, né? Nós, empresários, sempre buscamos e esperamos o momento de feira para conhecer e ter acesso às tendências e tecnologias, né? E a FIMA vem fazendo esse trabalho ao longo de muitos anos, né? Eu, como participante ativo da FIMA, sou suspeito em dizer. Já presidi o Sindicato da Indústria Moveleira do nosso estado, a gente sempre faz caravana, sempre faz missão, sempre oportuniza isso para os demais empresários. Então a feira ela tem uma importância dessa grandiosidade, né? Ela muda a realidade do empresário que vem e que participa. A nossa rede social é Minarte Móveis, o Instagram. Através da rede social do Instagram tem acesso a todo o nosso portfólio e os nossos contatos comerciais também. Obrigado pela oportunidade. Imagina. E para você que nos acompanhou, siga o @podcast Construção em Alta, @William Pilati e @Giovanna Facchinetti. Estamos no Instagram, YouTube e Spotify. Um grande abraço e até o próximo programa. Muito obrigado, Obrigada. pessoal. Obrigado. Muito obrigado.